do Senhor sendo pregada, é a palavra do Senhor sendo exposta, porque Ele prometeu, porque a gente se baseia numa promessa que Ele fez, né? Nós não nos baseamos naquilo que nós achamos, nós nos baseamos na promessa que Ele fez, né? E é isso que nós temos que buscar. Eu queria pedir aos irmãos, se possível, ficar de pé. Irmãos, como vocês também têm ouvido a gente falar aqui, né? Culto após culto. Culto, a gente vem aqui não é para receber um culto. A gente vem aqui para poder render, né? Para poder prestar culto ao Senhor. Então, a partir disso, a gente compreende que a gente vem aqui para todos nós interagirmos no culto, né? Nós interagimos nas orações, nós interagimos nos louvores, nós interagimos na pregação da palavra, né? E o que significa a gente interagir na pregação da palavra? É a gente com o Senhor, porque ela é a palavra de Deus, né? E eu particularmente gosto de dizer, se assim a gente puder dizer, o momento principal do culto é o momento da pregação da palavra. Eu gosto de fazer essa ilustração, sabe por quê? Não tem a ver com o pregador, tem a ver com o Senhor. E o pregador, quem estiver expondo, a pregadora, vai prestar contas ao Senhor. Se expôs, se falou desse texto com fidelidade, se realmente pegou o que o texto está querendo dizer, o que a mensagem do Senhor diz à igreja, né? E essa é a nossa busca, sabe? Essa tem sido a nossa grande busca. Esse tem sido o nosso grande pedido ao nosso Deus, né? E sempre lembrando, irmãos, o culto público é uma extensão da nossa vida. O culto público, a gente não pode viver de uma maneira lá fora e aqui no culto, como a gente gosta de dizer no nosso meio, né? Ó, dei tudo no culto. Não, isso não existe. O culto é um pedacinho só da nossa vida, né? É um momento que a gente separa quando chega o domingo, é o dia que está convencionado hoje aos cristãos, né? Vamos assim dizer, não dizendo que isso impossibilite o cristão se reunir outros dias, porque Jesus falou isso, né? Eu sou o Senhor de todos os dias. O sábado não nasceu para a gente ficar servindo ao sábado. O sábado nasceu para poder me servir, para poder servir as pessoas. Então, o nosso Deus, Ele é Senhor de todos os dias, né? Então, nós precisamos ter compreensão. Eu vou voltar a dizer, irmãos, sabe qual é hoje um grande desafio que eu enxergo dentro do cristianismo? Somos nós ressignificados. Não é a gente querer inventar, não é a gente trazer nada novo, mas é a gente realmente voltar à palavra do Senhor, voltar à compreensão bíblica. Por quê? A gente precisa, até o culto, os princípios do culto, está na palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela norteia como que deve ser o culto do Senhor, e ela norteia, ela traz entendimento do que é o culto ao Senhor. E como nós temos falado, irmãos, a centralidade aqui não somos nós. A centralidade aqui não são pessoas que não conhecem o Evangelho. A centralidade do culto sempre vai ser o Senhor. O que é o culto? É o momento que o povo de Deus se ajunta, se reúne para render louvores a Ele, para poder render graças a Ele. A gente se reúne para poder a gente falar da nossa alegria que é seguir ao Senhor. É por isso que o cristão, ele aguarda com expectativa, independente das dificuldades, independente da preguiça, independente das lutas que nós estamos vivendo. A gente aguarda, sabe por quê? O culto, ele é encorajador, irmãos. Em que sentido que o culto é encorajador? Porque você vê a reunião de pessoas que professam a mesma fé. Vamos dar um exemplo aqui. Uns vieram desse bairro, outros vêm de um bairro mais longe, vem gente de Atafona, tem irmão que está vindo do Perigoso, tem irmãos que vêm de diversos pontos de São João da Barra. Então é o momento que o Senhor, ele vai juntando o povo que confia nele, o povo que crê nele. E é encorajador nós olharmos que tem pessoas que estão perseverando, tem pessoas que querem. Isso daqui seria para o momento dentro do culto, da pregação da palavra. Mas eu já posso adiantar aqui, irmãos, sabe o que é uma igreja saudável? Primeiro ponto, é a igreja que tem sede e fome de Deus. E quem é a igreja? Somos nós, as pessoas. É o ajuntamento, é o primeiro indício de uma igreja saudável. É onde as pessoas vêm por causa do Senhor. Elas têm fome de aprender. Elas têm fome e sede de conhecer ao Senhor. Por que elas têm essa sede e fome? Para a gente poder
poder responder. Foi a pergunta de Marcelo e que Marcos estava falando. Isso é obra do Espírito Santo na vida do cristão, na vida do convertido. É um primeiro grande indício. Um outro grande indício, santidade na vida. Santidade no dia a dia. A gente vai aprofundar isso. Santidade que começa na nossa consciência, no nosso pensamento. E uma outra evidência de uma igreja saudável. A igreja que busca viver de forma simples, mas compreendendo que o Evangelho é poderoso. Leva o Evangelho a sério, sabe? Não coloca o Evangelho. Lembra o que Nabucodonosor fez? Quando ele foi lá e tirou o povo de dentro de Jerusalém, pegou a tribo de Judá, pegou outra tribo Benjamim, pegou os dois e levou para dentro lá da Nabucodonosor, Babilônia. O que Nabucodonosor fez? Em Israel, o texto bíblico diz de Daniel, ele pegou todos os utensílios do templo, tudo aquilo que era um símbolo que ligava ao Deus de Israel, e levou para dentro da Babilônia. E o texto diz que quando ele chegou na Babilônia, ele colocou todos esses utensílios na mesma prateleira onde ficavam os deuses babilônicos, os deuses das outras nações as quais eles invadiam e tomaram esses símbolos. O que ele fez ali, irmãos? O que é o melhor? Ele tentou fazer. Ele tentou igualar o Deus de Israel aos outros deuses. Ele criou uma prateleira para você chegar ali e escolher. Não, calma aí, aqui tem um Deus assim, aqui tem um Deus assim. Deixa eu ver qual Deus que eu quero. Qual Deus que eu quero seguir. Nada diferente dos dias de hoje. É uma inversão da ordem criacional, da ordem da criação de Deus. Deus, quando Ele criou, Ele falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E hoje os seres humanos estão querendo fazer um Deus à sua imagem e semelhança. Está cada um querendo fabricar um Deus. As religiões, está cada uma fabricando um Deus. É por isso que Jesus, quando Ele veio, Ele não inaugurou uma religião. Ele não trouxe uma religião. Ele falou, eu sou Deus. Ele rompeu a história como Deus encarnado. E esse é o culto. Esse é o culto. A gente se ajunta aqui e nos alegramos no Senhor. Esse é o culto. Eu volto a repetir, irmãos. Claro que o nosso sonho é ver cada vez mais pessoas chegando. Claro que o nosso sonho é esse. Mas a igreja, a autêntica igreja, ela é constituída de pessoas que têm fome e sede do Senhor. Que buscam ao Senhor. Conhecê-lo para poder respondê-lo. Sabe por quê? O conhecimento de todos nós ainda é incompleto. E só será completo na glória. Só será completo naquele grande dia. Sabe quando? Quando nós o conheceremos assim como Ele nos conhece. E isso não é invenção, isso é a palavra de Deus. Isso é o que a palavra do Senhor nos diz. Então, o que está acontecendo? Nós estamos nos reunindo, cada um com as suas dificuldades, para poder conhecer mais do Senhor, para poder conhecer mais do Senhor. Por quê? A gente conhecendo, a gente responde da forma que é devida, da forma que Ele espera que nós respondamos e que nós o adoremos. É isso que nós estamos fazendo. Então, o culto é esse lugar, sabe, meus irmãos? É como vocês têm ouvido eu falar, quando chegar o momento de nós cantarmos, cante mesmo, sabe? Cante renda graças ao Senhor. Declare, sabe? Não é decreto, é declarar a palavra de Deus, falar para Ele o quanto que nós o amamos e o quanto que Ele é bom, cantar os seus atributos. No momento da oração, interaja também, coloque o nosso coração no Senhor. E no momento da palavra, não se permita ficar aqui quieto, só ouvindo uma palavra. Vai pedindo ao Espírito Santo em cada momento. Comunica essa palavra na minha mente, comunica essa palavra no meu coração. Me ensina a andar nos teus caminhos. Irmãos, o Evangelho, quando o Senhor lançou, quando os apóstolos iniciaram a pregação apostólica, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou, e a Bíblia diz que naquela primeira pregação 3.000 pessoas se converteram, o Evangelho era uma novidade surgindo. O Evangelho era algo que estava despertando a atenção das pessoas. Quer dar um exemplo? Enquanto o Marcos estava aqui explicando, eu estava aqui pensando. A gente já vê aí fora rosa ungida, o manto ungido, a vassoura de não sei o quê, e o envelope que traz aqui, uma porção de coisa. Eu particularmente ainda não ouvi algum local que está caindo fogo do céu. Irmãos, começa a anunciar. Ó, lá na Atos, durante todo o culto. É incrível, irmãos. Do nada começa a cair fogo do céu, do teto da igreja. Mas não queima ninguém, assim, não queima fisicamente. Irmãos,
Vai ter gente aqui no teto. É possível fechar essa rua, as pessoas acampadas. Hoje o Evangelho já não é mais uma novidade. Ele é as boas novas de Jesus Cristo. Isso continua sendo e será sempre. Mas ele já não é uma novidade. Hoje o Evangelho já está muito disseminado, muito difundido. Então as pessoas estão trocando tudo, colocando tudo como prioridade ao lugar do Evangelho. E quem somos nós aqui nesse papel todo? Pecadores, irmãos. Errantes. Quando eu falo pecadores, não são aqueles pecadores que estão convencidos dentro do pecado, estão satisfeitos. Pecadores que estão lutando dia após dia, que estão buscando consertar, pedindo ajuda ao Senhor, pedindo capacitação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E a partir disso tudo faz sentido. A gente vai chegar aqui no texto, na exposição da palavra. O Senhor vai levando a gente por caminhos diferentes, não era só um roteiro. A gente vai ver os serafins, lá em Isaías 6,3, o texto fala que eles clamavam, santo, clamavam uns aos outros. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E o texto diz que por suas asas eles tampavam seus rostos, como reverência diante da santidade do Senhor. Mas a gente vai ver também que o Senhor condena, porque o número 3 para o judeu tem um significado. Porque quando o judeu ele repete uma coisa 3 vezes, é como se ele estivesse cheio de paixão por aquilo, sabe? Estivesse, sabe, vislumbrado diante daquilo que ele está vendo. Mas só que Jeremias fala, vocês clamam, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Mas vocês são hipócritas, porque a vida de vocês lá fora é de qualquer jeito. E quando vocês chegam aqui, vocês estão presos nisso aqui, ó, numa estrutura. Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Mas para Deus isso era vazio, não tinha significado. É a mesma coisa de nossas vidas. E tem tudo a ver com o que nós vamos abordar hoje, santidade. Como a gente está falando no público, essa reunião aqui é um pedaço da vida do cristão. E na verdade a maior parte do cristão está lá fora. No trabalho, em casa, com os vizinhos, na comunidade, em locais de estudo. E nós precisamos guardar essa consciência. Nós precisamos guardar essa consciência. E nós vamos encerrar assim hoje. O chamado do Senhor é a vida são um culto alegre, um culto de dedicação ao Senhor. Amém, meus irmãos? Amém? Louvado seja o nosso Deus. Eu posso orar, e aí após a nossa oração, a gente passa o momento da gente cantar o nosso Deus. Amém? Querido Deus e Pai amado, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos porque, em primeiro lugar, como a gente sempre tem feito, Pai amado, nós queremos aqui, Senhor, render louvores ao teu santo nome. Mas não apenas como uma frase, sabe, Senhor, algo repetido. Nós queremos render louvores ao seu nome, porque Tu és santo, porque Tu és maravilhoso, porque o Senhor é bom, porque Tu és o Deus da história, Tu és o Deus da nossa história. Nós estamos aqui te rendendo louvores, Pai, não porque apenas nós visualizamos a Sua bondade nas ilustrações, nas narrativas, nas passagens bíblicas, mas porque nós sentimos, nós temos provado e visto que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é separado de todo o mal, que não há outro que se compare ao Senhor, que não há outro igual ao Senhor, que somente o Senhor é Deus, meu Pai amado, e nós estamos aqui te louvando porque apesar de nós, o Senhor veio ao nosso encontro, o Senhor nos salvou. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor derramou o Teu Santo Espírito para que nós pudéssemos ter entendimento de todas essas coisas, e hoje nós andarmos confiantes na obra que o Senhor realizou através da vida do Seu Filho, obra essa que nos alcançou, que nos alcança, e que o Senhor nos permite responder, Pai, com todo amor e com toda gratidão, Pai. Então nós estamos aqui rendendo, bendizendo, exaltando, glorificando o Teu santo, doce e poderoso nome, meu Pai amado. Muito obrigado.
obrigado, Senhor. Aqui está nossas vidas diante do Senhor. Mais uma vez nós consagramos tudo diante de Ti, Pai. Tudo que temos, tudo que somos, nós colocamos diante ao Senhor. Nos ajude a fazer com que tudo isso retorne ao Senhor como uma forma de adoração, como uma forma de um verdadeiro louvor. Pai amado, esse trabalho que aqui tem se iniciado, nós estamos aqui na nossa terceira semana, ou quarta, não me recordo, felizes e gratos ao Senhor, querido Deus. Muito obrigado. Isso daqui é para a exaltação do Teu santo nome, é para o louvor do Teu santo nome. Senhor Jesus, o Senhor é o Senhor desta igreja, como de toda a igreja. Tu és o cabeça. Nós estamos aqui rendidos ao Senhor, reconhecendo que sem o Senhor nada nós podemos fazer. A única coisa que nós podemos fazer é prosélito de nós mesmos. Mas não é isso que nós temos buscado. Nós temos buscado que aqui o Senhor manifeste o seu poder entre nós. Poder que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós estamos aqui porque nós queremos experimentar mais do Senhor. Porque nós queremos conhecer cada vez mais o Senhor. Nós estamos aqui porque nós estamos clamando ao Senhor, que o Senhor nos guie, Pai, pelos caminhos, pelas veredas da justiça, por amor ao Teu santo nome. Nós estamos aqui, Pai, clamando e rogando ao Senhor, que esse mesmo Evangelho que nos alcançou e que tem nos alcançado, possa alcançar outras pessoas. Nos dê sonhos, nos dê visão, nos dê estratégia, Pai. Nós sabemos que aqui mesmo neste bairro, quantos lares, quantas famílias a serem alcançadas pelo Senhor, e nós nos colocamos aqui, Pai, como vasos, como instrumento de uso honroso ao Teu santo nome. Nós pertencemos ao Senhor. Continue sendo o provedor desta casa, desta igreja. Louvamos e exaltamos o Teu santo nome, Pai. Penetre cada vez mais fundo a Tua palavra na nossa mente e no nosso coração, e nos capacite a responder em obediência tudo aquilo que o Senhor tem nos comunicado, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nós estamos aqui mais uma vez para poder falar o Senhor. Nós Te amamos, querido Deus. Nós Te amamos, poderoso Deus, compreendendo que se hoje Te amamos, é porque o Senhor nos amou primeiro. Use nossas vidas para podermos sermos bons, sermos um evangelho vivo aí fora. E assim oramos, Pai, gratos e felizes ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. E só a gente anunciando que Ele é o Senhor de toda a provisão, Ele é o Senhor da nossa provisão. Chegou mais uma provisão, né? Mais uma provisão, mais uma doação aqui para esta casa, para esta igreja aqui. A gente ganhou um projetor, né? Então, toda a honra ao Cordeiro de Deus, desse Deus maravilhoso. E como a gente tem falado, Ele tem provido tudo, irmãos. Amém. Glória a Deus. Aí, ó, chegou um violão na igreja, irmão. Agora só falta aí alguém para poder tocar esse violão aí. Amém. Glória a Deus. Amém. Hilary, irmã, fica aqui à vontade para nos conduzir. Amém. Vamos continuar o nosso culto ao Senhor. Já foi falado aqui, né? O nosso culto ao Senhor, ele começa em casa, no decorrer da nossa vida. A nossa vida é um culto ao Senhor. Então vamos dar continuidade a mais um pedacinho desse culto. E esse primeiro louvor que nós vamos cantar, eu peço que toda a igreja cante, te acompanhe aí na sua folhinha. É onde fala da graça do Senhor. Assim como foi falado no curso passado, que Ele é uma graça graciosa, é uma graça tremenda, e nós só podemos ser gratos ao Senhor por tamanha graça derramada sobre nós. Vamos lá? Quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Treme a terra, louvam santo, eu admiro, desejo tanto, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor,
o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, ó que tremenda graça, ó que infalível amor. Você deu sua
Amém. Gente, ó, bem-vindos, louvado seja o nome do Senhor, né? Glória a Deus por isso. Se vocês quiserem ver, a gente vai falar hoje no texto da primeira carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13. Enquanto, né, vocês vão vendo aí, vai abrindo. A gente entendeu em Deus, irmãos, né? Não é um slogan assim, né? Mas está ali no banner ali fora, que é uma igreja chamada pela palavra para fora, né? E a gente tem a plena consciência, né, em Deus, em Cristo, através da sua palavra, de que as igrejas locais, né, elas são aquelas as quais representam o Senhor nas comunidades onde elas estão. O Senhor designou que fosse através dessa maneira, né? Que através das igrejas locais Ele comunicasse a sua verdade. A partir da comunicação dessa verdade, as pessoas que viriam serem servidas, serem amadas, mas também as pessoas que estão lá fora serem servidas e serem amadas, né? E por que eu estou falando isso para os irmãos? Nós aqui entendemos juntos, né, de não dedicar, vamos dizer assim, um momento exclusivo do culto, a questão das pessoas virem ofertar, virem dizimar, né? Que cada um fique à vontade para poder ofertar. Eu vou ser sincero a vocês, sabe, irmãos? Como um pastor, eu tenho um sonho para as igrejas locais, ao qual as igrejas locais, de repente, não precisarem mais aplicar uma palavra no momento de oferta. Porque eu creio biblicamente que isso é algo que tem que estar na veia do cristão. A generosidade, porque a Bíblia diz que é muito melhor você dar do que receber. E por que eu estou falando isso? Mas acho que hoje é a primeira vez que eu estou falando isso. Porque a gente compreende, sabe, que a gente tem uma comunidade aqui para poder alcançar, para poder abraçar. Né? A gente já começou a ver o orçamento de Bíblia com a Sociedade Bíblica do Brasil. A gente, alguma ação, sabe, de andar essa pista aqui de casa em casa, vir aqui nessa rua aqui de trás, andar de casa em casa, né? A gente tem missões, a gente tem desafio de pagar o aluguel mensal do ponto, de pagar a energia, né? Nada além disso, sabe? A gente compreende que é uma igreja chamada para fora. Então a gente compreende que a nossa missão está lá fora também. Em grande parte, porque a vida do cristão, a maioria da parte do tempo está lá fora, né? Então vocês fiquem à vontade para no final, né, no momento que vocês contribuírem. E eu queria falar uma coisa para vocês, antes da gente entrar aqui na palavra de fato. Eu perguntei a Dudu, falou que você não tinha nada para voltar, não. Aí eu falei, não, como que não tem? Toda igreja tem para invitar ao perto, agora para o perto. Não, na igreja dele não tem não. Ó, Marcelo falou uma coisa interessante. Eu já quero pedir a ajuda de vocês em relação a isso. Gente, a gente já está conversando há alguns dias. A igreja do pastor Léo. Não, em nome de Jesus. Essa igreja aqui não é do pastor Léo. Essa igreja aqui é do Senhor. A gente está debaixo de uma direção e de uma visão de Deus. É para se cumprir o propósito do Senhor, como a gente tem orado por todas as outras igrejas que têm cumprido o propósito do Senhor, que têm cumprido a vontade do Senhor, né? E eu queria falar uma coisa para vocês também sobre a questão do pastoreio, sabe, irmãos? Me coloco à disposição de vocês, né, para poder servi-los, para poder ajudá-los, naquilo que seja necessário, mas querendo dizer qual é a função do pastor na questão do aconselhamento, na questão de uma ajuda. É entender a palavra de Deus. Eu não vou dar uma opinião do que eu acho. A gente vai chegar junto ao entendimento, a uma compreensão do que a palavra do Senhor está nos dizendo, né? Isso eu entendo como missão. E o que os irmãos tiverem aí de necessidade, de demanda, eu me coloco à disposição para poder estar ajudando, poder estar servindo. Sou pastor que gosta de visitar, entendeu? Gosto de ir na casa mesmo. Então, se quiser chamar para tomar um café, a gente está aqui às ordens, irmãos. Eu vou lá em 3 textos bíblicos. Vocês não precisam abrir não precisa não, lá no livro de Levítico. Hoje, o tema da nossa mensagem é: sejamos santos. O nosso Deus é santo. E a gente vê que isso daqui é um imperativo. Não é uma possibilidade, é um decreto do Senhor. O Senhor, Ele requer do seu povo, Ele requer dos cristãos santidade. E nós vamos compreender juntos aqui o que é isso. A gente sabe
sabe que o livro de Gênesis vem narrando a criação, narra a queda, depois chega ali a Noé. Aí a gente vê que a humanidade é quase extinta, ela sobrevive através da família de Noé, ao qual o Senhor solicita que ele faça uma arca, decrete, manda que ele faça uma arca. Aí depois a gente vai ver que eles vão se espalhando pela terra. Depois o Senhor separa Abraão, escolhe Abraão e fala que através dele formaria uma grande nação. Várias famílias seriam benditas na terra. E sabe o que é maravilhoso? A gente está falando lá no livro de Gênesis e a gente está experimentando de todas essas verdades. Nós aqui hoje nós somos o cumprimento dessa promessa. Essa família ao qual o Senhor designou, prometeu a Abraão que se estenderia, e nós fazemos parte dessa família. E o que é interessante é que é isso que é o Novo Testamento que diz. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz que nós descendemos, nós somos a descendência fiel e original de Abraão. Por quê? Nós não descendemos por sangue, nós descendemos por fé. Por fé em quem? Por fé em Jesus Cristo. Né? Então, aí depois a gente chega no livro de Êxodo, que mostra o quê? A gente viu, né, que Abraão, depois com seus filhos, foram para a terra do Egito, lá ficaram escravos durante um período de 400 anos, e aí o Senhor levanta Moisés e diz que através dele, ele libertaria o povo dele do Egito. Assim aconteceu. E aí, nisso que o Senhor liberta o povo dele do Egito, e levando eles à terra prometida, o Senhor chama Moisés ao alto de um monte e dá a lei a Moisés. E o Senhor começa a dar diversas leis a Moisés. Nessas leis nós tínhamos leis civis, leis morais a respeito de como deve ser a conduta do povo de Deus, leis religiosas. O Senhor instituiu essas leis a Moisés, para que Moisés desse ao povo de Deus. E tudo vem seguindo. E aí, a gente vai vendo que em uma das partes da lei, que é o livro de Levítico, que fala de muitas ordenanças, de formas mais específicas, eu vou em 3 textos com vocês, passar rápido aqui, para a gente poder chegar lá no trecho de 1 Pedro. Em Levítico, no capítulo 11, no versículo 44, diz assim, ó, o Senhor falando ao povo: eu sou o Senhor, o Deus de vocês, portanto, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo, e não se contaminem. E aí depois, no capítulo 19, no versículo 2, o Senhor diz assim: fale a toda a congregação dos filhos de Israel, diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. E o último texto aqui de Levítico, que é o capítulo 20, o versículo 26, diz assim: sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dos outros povos, para que vocês sejam meus. Por que eu fiz questão de vir nesse texto de Levítico? Para a gente ver que Pedro não está inventando uma história. Pedro está se baseando em toda a vontade de Deus que ele já tinha dado ao povo de Israel. Então, ser santo é uma prerrogativa do Senhor. É uma prerrogativa do Senhor para o seu povo. Não é uma possibilidade. Tipo assim, pensa se vocês possam ser, se vocês querem ser, ou pense se vocês valem a pena ser santo. Não. Para o povo de Deus é uma prerrogativa. O Senhor avisa: sejam santos, porque eu sou o Senhor, eu sou o Deus de vocês. E agora eu queria ler um texto de Pedro com vocês. Em 1 Pedro 1, a gente vai ler 4 versículos, do 13 ao 16. E a palavra do Senhor diz assim: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios, e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Porque está escrito, e aí Pedro cita Levítico: sejam santos, porque eu sou santo. Isso daqui é o Senhor falando, está aqui entre aspas.
sejam santos, porque eu sou santo. Eu queria ler uma frase de A.W. Pink, que agora o que a gente vai fazer? A gente vai enriquecer o nosso entendimento, para quando a gente voltar aqui nesses 4 versículos, a gente vai conseguir olhar esse texto bíblico com mais profundidade. A gente vai conseguir analisar a vontade de Deus aqui revelada. Tem uma frase que diz assim: na primeira vinda, Cristo veio para destruir o pecado nos homens. E quem anunciou isso? João Batista. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, na primeira vinda, o Senhor Jesus ele veio para poder destruir o pecado dos homens. Por quê? Porque ele venceu o pecado. Ele não pecou. Ele cumpriu toda a lei do Senhor sem pecar. Ele cumpriu toda a vontade de Deus sem pecar. E nós vamos ampliar um pouco mais isso. E a frase continua: na segunda vinda, ele virá para destruir os homens no pecado. E quais são os homens que estão no pecado, irmãos? São os homens que não estão buscando a santidade na vida. São os homens que não estão buscando ser santos ao Senhor. Irmãos, nós precisamos ter a compreensão. Aqui nós não seremos perfeitos. Por isso que é um erro, é um equívoco. Quando se fala em santidade, vocês vão me perdoar o termo, tá, irmãos? Mas é um termo que eu vou usar, que é um termo bem coloquial que a gente ouve aí. Ah lá, está arrotando santidade. Isso não é prerrogativa do santo. O santo ele não fica arrotando santidade. Até porque eu trouxe essa frase de propósito, por quê? Porque geralmente o arroto é fétido, irmãos. É Pedro. Não é, primeiro é Pedro. Não é de um aroma agradável, não é de um cheiro agradável. A santidade ela é demonstrada na vida do santo. Ela é demonstrada na vida do cristão. Santidade não é algo, sabe, ao qual eu fico me colocando numa posição superior. Santidade é uma compreensão de que eu estou me separando todos os dias para o meu Senhor, porque eu pertenço ao meu Senhor. Essa é a prerrogativa da santidade. E nós precisamos compreender isso, tá, irmãos? Por mais que às vezes, esse discurso é duro, mas é um discurso de amor, é uma palavra de verdade. Quando o Senhor diz que na segunda vinda, Ele vai vir para poder julgar os homens que estão no pecado. Irmãos, a misericórdia, a graça está derramada. Para quem? Para aqueles que estão chegando diante de Deus e falando: Senhor, Isaías, lembra do texto de Isaías? Que a gente já falou aqui, né? Que os serafins estavam declarando a santidade do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Aí o texto segue. Isaías está tendo uma visão do trono de Deus. E quando Isaías se depara com a santidade do Senhor, qual é o movimento interno de Isaías? Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. O santo é esse que está reconhecendo a sua miséria todos os dias e que está pedindo força, está lutando com o Senhor para poder sair dessa vida de pecado. Irmãos, é possível vencer o pecado. Jesus nos garantiu isso. Não é fácil. Isso eu concordo. Não é fácil. Tem pecados na nossa vida que nós conseguimos talvez vencer com o Senhor de uma forma mais rápida, mais prática. Mas tem pecados que realmente são insistentes, mas Ele falou: permaneça lutando porque vocês já venceram. Esse pecado não é maior do que vocês. Eu já quebrei esse pecado em vocês. Eu falei essa frase aqui terça-feira. A semana que passou, eu e o Leozinho, nós assistimos 2 filmes sobre Einstein, né? E foi uma parte da história de Einstein ao qual ele estava correndo. Um é Oppenheimer e outro filme eu esqueci. Ao qual Einstein está morando nos Estados Unidos, perseguido pelos nazistas. E aí, Einstein, quando está morando nos Estados Unidos, ele percebe que os nazistas começaram a acelerar uma corrida para poder desenvolver a bomba atômica. E aí Einstein escreve a Roosevelt, que era o presidente americano naquela época, falando da preocupação dele. Ele falando: se vocês deixarem os nazistas chegarem primeiro nessa tecnologia, eu não sei o que vai ser do mundo. E aí os Estados Unidos começam com um projeto para poder acelerar a construção da bomba atômica. E aí os russos também, a União Soviética, acelera para começar a construção da bomba. Nesses 2 filmes teve uma frase que me marcou. Sabe por quê? Ali eles estão com uma corrida científica, tecnológica, para poder desenvolver uma bomba de um poder gigantesco. E a gente viu que essa bomba foi desenvolvida. E se você pegar os manuais de guerra, os manuais militares,
Demonstração de poder é o principal ponto dos exércitos. Eu preciso demonstrar poder. Só vamos dar um exemplo aqui rápido e vou voltar à frase de Aspas, não esqueci não. A guerra dos Estados Unidos contra o Japão já estava vencida, irmãos. Mas por que eles foram lá liberar essa bomba? Para poder dizer as duas bombas atômicas, para poder dizer, nós criamos e esse é o poder dela. Vocês, resto do mundo, nos respeitam, porque nós temos essa bomba. Olha a nossa capacidade bélica, o nosso poder bélico. E nisso tudo Einstein fala uma frase que eu achei interessantíssima e se aplica demais ao que nós vamos falar aqui hoje. Einstein falou assim, conversando com outros cientistas, ele falou, olha só, o que vai definir o futuro da humanidade não é o desenvolvimento científico e tecnológico. O que vai decretar o futuro da humanidade, isso por uma perspectiva de um ímpio, né, irmãos? É o desenvolvimento moral da humanidade. Porque as pessoas estão construindo algo tecnológico e científico para se autodestruírem, para se aniquilarem. E a gente fala foi um avanço foi um retrocesso. Por uma perspectiva humana, divina, a gente retrocedeu quando nós explodimos aquelas bombas. E quando a gente explode qualquer bomba, quando a gente dispara uma arma. E desenvolvimento moral tem muito a ver com santidade, irmãos. Muito a ver com santidade. E algo que a gente precisa falar parece duro. Irmãos, Deus sente ódio. Deus sente ódio. A diferença é que nós humanos, na nossa incapacidade e no pecado, o pecado, irmãos, ele afetou tudo na gente. Ele afetou inclusive o nosso intelecto. Ele afetou o nosso discernimento das coisas. É por isso que a gente necessita do Senhor para discernir coisas espirituais, para ter compreensão daquilo que é natural, daquilo que vem do Espírito de Deus e daquilo que vem de outros espíritos que não é o Espírito Santo de Deus. E quando a gente fala que Deus odeia, a gente entende o ódio de Deus por uma perspectiva humana. Mas só que Deus odeia o pecado. Deus ele se opõe completamente ao pecado. Irmãos, primeiro ponto. Foi o diabo que gerou afastamento entre os homens e Deus? Não. Ele estava lá no Éden personificado na serpente. Mas o que afastou os homens de Deus? Pecado. O pecado que afastou os homens de Deus. Nós sabemos, de acordo com o texto bíblico, que o próprio Deus levou Jesus à cruz para poder pagar pelo que, irmãos? Pelos nossos pecados. Quando Jesus morreu naquela cruz e venceu, mudando todo o entendimento do mundo, ele venceu o que, irmãos? Pecado. Aquele poder, aquela força, por quê? Ele cumpriu a lei sem pecar. Jesus, varão perfeito, ele cumpriu a lei do Senhor sem pecar. Enquanto o homem, ele cumpriu de forma perfeita a palavra, a lei do Senhor. E sabe o que o Senhor está fazendo? Nos convidando, nos intimando a santidade? Ele está querendo refrear o mal do pecado que habita em nós. As nossas inclinações naturais. É o que o Senhor está fazendo através da sua palavra no poder do seu Santo Espírito. Ele está refreando. Então, irmãos, olha tudo o que o pecado traz de ruína. Irmãos, a Bíblia diz que o salário do diabo é a morte. O salário de quem que é a morte? Do pecado. Está compreendendo o mal que é o pecado? O ódio que o cristão precisa ter pelo pecado? Não é porque nós erramos e pecamos que nós vamos nutrir amor pelo pecado. Nós precisamos odiar o pecado, irmãos. Sabe por quê? O pecado, além de sempre, ele sempre é ofensa contra Deus. Vamos dar um exemplo. Meu irmão Rodrigo, vamos supor que eu fiz algo horrível contra o meu irmão Rodrigo. Eu errei, meu irmão, eu pequei, mas eu estou pecando também contra o Senhor. Eu quero explicar isso por quê? Porque o Rodrigo pertence ao Senhor. Quem formou o Rodrigo foi o Senhor. Quem criou o Rodrigo para os propósitos eternos dele foi o Senhor. E
quando eu afetei o meu irmão, eu pequei contra o Senhor também. O Salmo de Davi, lamentando, pequei contra ti, somente contra ti pequei. E ele está lamentando o pecado contra Urias e o pecado com Batseba. E ele está reconhecendo que ele pecou contra Deus, porque Urias era uma pessoa que foi criada à imagem e semelhança do Senhor. E outra coisa importante, tá? Não é só contra o meu irmão Rodrigo que é cristão, não. Se passou uma pessoa ali que não seja cristã, e eu fui ali, eu fiz uma ofensa contra ela, eu pequei contra o Senhor. Sabe por quê? Aquelas pessoas que estão passando ali, independente do que elas professam, elas foram criadas à imagem e semelhança do Senhor. Só fazendo aqui um entendimento rápido para a gente poder chegar ao texto, como eu falei, a gente ter uma compreensão mais profunda. Olha só, a lei nos foi dada, a gente já falou isso daqui, por Deus através de Moisés, né? O Senhor nos deu a lei através de Moisés, mas nós precisamos compreender que Jesus Cristo, ele é antes da lei. Lembra que Jesus é aquele que está posto desde antes da fundação do mundo? É o sacrifício que o Senhor nos deu antes da fundação do mundo. E Jesus e o Senhor Deus promete Jesus no Éden. Gênesis 3,15, que a gente chama de proto-evangelho dentro da teologia. Quando ele diz o quê? Que ele daria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. A serpente feriria o calcanhar dele, mas ele esmagaria a cabeça da serpente. Então Jesus, ele é antes da lei. E a lei, ela nos demonstra a santidade de Deus e nos separa das nações mais, de tudo que o povo está fazendo de ruim, que afronta o Senhor. A lei, ela evidencia o Deus santo, mas ela mostra também. Olha só, eu anotei aqui, ó, a lei, ela define, revela e ressalta o pecado. Irmãos, a lei de Deus, ela é santa, ela é maravilhosa, ela é boa. Mas sabe para que a lei serve em relação aos homens e mulheres? Para esquadrinhar o nosso coração e revelar toda a nossa perversidade, todo o nosso pecado. Ela é maravilhosa, mas ela ressalta o pecado dos homens, ela ressalta o pecado da humanidade. A lei, a gente vai ver aqui, a lei nos leva a Cristo. E Cristo nos leva à lei. Por quê? Repetido, Jesus cumpriu a lei de forma perfeita. Se a gente for chegar diante de Deus, Senhor, não, eu sou uma pessoa muito boa, eu cumpro esses mandamentos, eu faço isso, eu faço aquilo, a gente não vai conseguir se justificar diante de Deus. Porque Paulo, escrevendo aos Romanos, ele falou, não há um justo, não há um justo sequer. O salmista também falou, eu fui procurar um justo, e não achei um sequer. Tem profeta que fala, não há justo. Justo por essa perspectiva de uma justiça própria. Eu me auto-justificar. Mas em Cristo nós estamos justificados. E aí a gente pensa, mas calma aí. A lei foi abolida? Não. Não. Vê o que Paulo fala aos Romanos no capítulo 6. Ele fala para os Romanos o seguinte, então vocês devem pecar para superabundar a graça? Não. Por quê? Porque o salvo, o santo, ele ama a santidade, ele busca a santidade. É desejo na vida do crente ser santo. E repetindo, a gente vai aprofundar um pouco mais aqui. A gente vê, sabe o que Jesus veio combater? Uma notícia maravilhosa para a gente, irmãos. Sabe o que os fariseus fizeram? E a gente via que aquilo incomodava Jesus. E como Jesus os confrontava? Sabe o que os fariseus fizeram? Eles sequestraram a lei do Senhor. Eles se tornaram autocumpridores da lei e trouxeram muitas exigências, as quais o Senhor nem trazia a lei. Jesus, quando chegou em Israel naquele momento, seguir a Deus, irmãos, era uma coisa assim, deixava as pessoas cabisbaixas. Triste, sabe por quê? Era um fardo opressor, esmagador. Você não podia fazer se estava impuro, você andava para cá se estava impuro. Se você estava impuro, tudo para o fariseu era isso. E sabe o que acontece hoje nos dias atuais? Que a gente não está no período da lei, está na dispensação da graça.
Os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos pastores sequestraram a graça e tornaram a graça um negócio, tornaram a graça um comércio, e muitos colocando a graça como um fardo pesado. Mas olha o que Jesus falou: irmãos, me seguir é jugo suave e fardo leve. Por quê? É porque a gente vai abandonar uma vida de santidade? Não. É porque Ele vai nos guiar por esses caminhos de santidade. O próprio Deus vai nos levar por esses caminhos. Porque santidade tem a ver com comunhão, tem a ver com relacionamento com o Senhor. E fica uma pergunta para a gente: o que significa Deus ser santo? Significa perfeição absoluta, diferente de qualquer outro. O Senhor está acima de qualquer outro e nada se compara a Deus. Se eu puder ilustrar aqui, irmãos, santo com S maiúsculo, de santo, santo e santo, só tem um, que é o Senhor. E o que significa o Senhor ser santo? Isso tem a ver com o atributo dele, isso tem a ver com quem Ele é. É uma das partes do ser de Deus que Ele revelou a gente. A gente não sabe de santidade porque a gente ficou olhando para o céu ou olhando as árvores como elas se comportavam e descobriu: não, o Senhor revelou o que Ele espera da gente enquanto santidade, enquanto um povo santo. Significa que Deus é separado de todo o mal. Ele é perfeitamente perfeito. Ele é absolutamente perfeito. E o que significa nós sermos santos, nós, os cristãos, ser distinto de outro? Tudo aquilo que o Senhor não concorda e o mundo está fazendo a gente se separar disso. Tentando ilustrar num dito popular, é a gente não ser Maria para as outras. Ah, mas a maioria está fazendo. Mas se essa não for a vontade de Deus, se essa não for a vontade do Senhor, nós não faremos, nós não vamos fazer. E ser santo significa nós sermos separados do mundo. Separados para quê, irmãos? Para ficarmos parados, inertes? Não. Separados para uso honroso. E fica outra pergunta: como sermos santos? Irmãos, isso é importantíssimo nós guardar. Se a gente não guardar, são só 2 pontinhos aqui. E inclusive está no papelzinho que vocês vão levar para casa. Como sermos santos? Primeiro ponto: colocar a nossa fé somente no Filho de Deus. Sabe por quê? Se não for assim, a nossa santidade é vã, é meritória. Se a minha santidade brota da minha capacidade de eu resistir ao pecado e de eu mesmo ser santo, mas se eu não ter fé no Filho de Deus, que fé? Fé salvadora, fé que Ele morreu por mim, se entregou por mim, Ele ressuscitou, Ele vivo está, Ele pagou o preço da minha condenação. Esse é o primeiro ponto. E sabe qual é o segundo ponto? É o que resulta. A santidade, ela resulta de um relacionamento correto com Deus. Sabe por quê, irmãos? Eu confiar em Jesus Cristo como meu Salvador, não é eu professar isso e acabou. E Jesus explica o que é a vida eterna. A gente recebe a vida eterna quando a gente professa Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós recebemos o Espírito Santo. Mas o que ele fala que é realmente a vida eterna? É relacionamento, é conhecimento. Conhecimento de Deus, é se relacionar com Deus. Então a nossa santidade, ela brota de um relacionamento correto com Deus. E o que esse relacionamento faz, irmãos? Nos guia por caminhos santos. Lembra do Salmo 23? Guia-me pela vereda das justiças, por amor ao teu santo nome. Então, santidade na vida é eu andar com Jesus, é eu andar com Deus, é eu andar no Espírito Santo. Lembra que Paulo fala aos Efésios? Irmãos, não viveis apenas no Espírito, mas andeis no Espírito. É andar com o Senhor, é andar com o Espírito Santo, é pedir a Deus. Senhor, quando a gente acorda, irmãos, é uma oração nossa: Senhor, nos conduz por caminhos santos, se cumpra a sua vontade, seja feita a sua vontade.
Uma coisa maravilhosa. Não sei se a gente já falou aqui de Isaías 6,3, né? Isaías se depara com a glória do Senhor e o texto bíblico diz que ele cai diante da glória do Senhor. A gente, quando chega lá no livro de Apocalipse, quando João está recebendo as revelações, tem um texto que diz que João cai de medo. Aí Jesus fala para ele: levante-se, não tenha medo. E no capítulo 4, João se depara com a glória de Deus. Mas o texto diz que ele não cai com medo. Por quê? Porque Jesus prometeu a ele: não tenha medo. Nós precisamos ter temor ao Senhor. Santidade não é requisito de medo do cristão, é um requisito de temor. E o que é temer ao Senhor? É respeitar o Senhor. Vamos dar um exemplo. A gente, quando vai falar com uma pessoa, né, a gente fala com respeito com os nossos pais, os nossos avós, enfim, irmão, seja quem for, qualquer pessoa. Esse temor ao Senhor é você ter respeito nessa presença santa, é compreender que Deus é santo. E uma frase para a gente entrar no texto, expondo o texto e finalizar essa palavra de hoje. Antes, o nosso comportamento, sabe o que ele fazia? Ele provava o quanto separado de Deus que nós estávamos. Quando nós andávamos no caminho do mundo, quando nós andávamos no curso desse mundo, quando nós andávamos de acordo com a vontade da nossa carne, todas as nossas obras revelaram o quão afastado que nós estávamos de Deus. E sabe o que a santidade veio para poder fazer no cristão? A santificação vem fazer no cristão. Agora a santificação mostra o quanto estamos separados para Deus. Irmãos, lembra Paulo escrevendo a Timóteo e falando sobre vasos de honra e vasos de desonra? Que ele explica que os vasos de desonra ele usa para a perdição. Os vasos de honra são usados para a salvação. Sabe o que é santidade na nossa vida? Qual o intuito do Senhor? É através do nosso testemunho levar outras pessoas a uma consciência de fé. É por isso que santidade é um requisito. E santidade, eu tinha essa impressão, irmão, sério, no início da minha conversão, e quando eu não era um cristão, quando falava de santidade, eu pensava: gente, caramba, deve ser alguém quase com uma asa, né? Alguém com uma auréola na cabeça, alguém muito diferenciado espiritualmente, alguém ao qual eu não posso nem chegar perto, porque é tão especial que ela é. Sabe por que nós somos santos? Porque o nosso Deus é santo. Sabe quem está nos limpando, nos purificando, dia após dia? 1 João diz: se vocês confessarem o pecado de vocês, Ele vai perdoar. Ele é justo, nós temos um advogado fiel junto ao Pai para nos perdoar. Vamos, se eu pudesse ilustrar, Jesus está com uma buchinha nos limpando todos os dias. O Espírito Santo todos os dias. Para quê? A gente está sendo limpo para quê? Para a gente poder retornar àquela imagem e semelhança. É um versículo que a gente ouve muito, né, irmãos? Principalmente quando a gente está passando dificuldade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o texto segue: para aqueles que foram chamados conforme o seu propósito. Chamados para quê? Para se tornar a imagem do seu Filho. Então santificação é isso. É o Senhor nos limpando para a gente ficar cada dia mais parecido com Jesus. Aonde? Dentro da igreja só? No ajuntamento dos santos? Não. A todo instante, aqui e lá fora, dentro dos nossos lares. E sabe onde que é o principal, irmãos? Na nossa consciência. É quando a gente de repente está pensando algo que não convém e a gente começa a lutar com os nossos pensamentos. Porque a gente fala: isso não está glorificando a Deus de jeito nenhum, não está trazendo glória ao Senhor de nenhuma maneira. Então essa luta já começa na nossa consciência. E agora, retornando aqui ao texto bíblico, para a gente poder finalizar, e só trazer uma lembrança aqui agora que me veio. Oração do Pai Nosso. Como que ela começa? Pai Nosso que estás no céu. Para aí. Aqui a gente já vê santidade. Jesus está ensinando o povo de Deus a orar, como colocando o primeiro ponto de santidade.
Como que Jesus evidencia isso? Primeiro, ele mostra a santidade de Deus. Ele diz, olha só o seguinte: Pai nosso que está na terra, Pai nosso que está no templo, Pai nosso que está no sinédrio, não. Pai nosso que estás no céu, separado. Ele é um Pai separado. Ele é um Pai santo. Santificado seja o teu nome. Quando nós oramos, sabe o que isso significa? Senhor, santifica a minha vida de forma que ela glorifique ao Senhor. Mas não permita que eu seja talvez como um fariseu hipócrita, que santifica o que é externo. E aí Jesus falou para eles: sabe o que vocês parecem? Sepulcros caiados. Por fora vocês estão bonitinhos, adornados, pintados, mas por dentro, o que tem dentro de um sepulcro, irmãos? Carne putrefando, apodrecendo, cheiro horrível, morte. Imagine, irmãos, é isso. Então, na verdade, é uma santificação que começa, sabe, no nosso entendimento, no nosso coração, nas nossas motivações, nas nossas intenções. Vocês lembram do salmista, a pergunta do salmista? Quem subirá ao monte do Senhor? Alguém que lembra? Só que não lembra a hora. Os limpos de corações e os puros de mão, ou os limpos de mãos e puros de coração. Quem que vai subir ao alto monte do Senhor? É aquele que está buscando santidade na vida, irmãos. Sem santidade é possível ver ao Senhor? Se relacionar? Não é, porque o nosso Deus é santo. E agora eu vou entrar aqui no texto, nós vamos entrar no texto para a gente poder começar a encerrar. Olha o que o versículo 13 nos diz. Pedro está escrevendo uma carta e nesse momento ele está trazendo exortações práticas. Ele está falando de forma prática. Ele está falando, ó, isso precisa ser demonstrado de forma prática na vida do cristão. E aí ele diz o seguinte: por isso, preparando o seu entendimento, e quando a gente vê esse trecho aqui, ó, por isso, preparando o seu entendimento, se a gente puder resumir isso aqui, seria mais ou menos isso. Prepare-se para ver Deus atuando e o responder com pronta obediência. Preparando o seu entendimento. Tem versões que deve estar dizendo cingindo os nossos lombos. E cingir, irmãos, era uma roupa que a pessoa começava a colocar aqui entre as pernas e cingia o lombo porque dava mais flexibilidade à pessoa. Então a pessoa estava pronta, se tivesse que correr, se tivesse que nadar, ela estava mais pronta a responder. E ele continua dizendo: sejam sóbrios. Sabe o que significa sejam sóbrios? Não é só sobriedade de bebida alcoólica, não, é isso também, tá? Mas de ser sóbrios, ele está dizendo o seguinte: mantenham o autocontrole, estejam preparados, mantendo o autocontrole e evitando as distrações. Irmãos, uma pessoa alcoolizada, eu passei por isso e talvez muitos dos irmãos aqui passaram por isso. A gente perde o nosso controle, a gente perde a nossa vigilância, a gente perde a nossa capacidade de percepção. Então, o que ele está falando? Esteja pronto. Mantenha o teu autocontrole e cuidado para não se distrair com as coisas. Fica ligado naquilo que é espiritual. E essa distração às vezes vem de coisas boas, tá, irmãos? De trabalho, de lazer, de um hobby, de alguma outra coisa. E ele diz o seguinte: e esperem inteiramente na graça de Deus. Fiquem firmes com uma confiante expectativa, uma esperança profunda em Jesus Cristo. E espere inteiramente na graça que ele está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ele está falando: irmãos, esse mundo está passando, as coisas desse mundo estão passando, mas o que vocês já herdaram e o que vocês vão continuar herdando em Cristo Jesus, nada se compara. Irmãos, não ajuntemos tesouro aqui nesta terra. Isso vai acabar. Quinta-feira, nós estivemos, eu e Lala, quinta, sexta, num sepultamento no Campo da Paz. Irmãos, nunca vi o Campo da Paz daquela maneira. Todas as capelas tinham gente sendo velada.
Saía gente para poder ir no sepultamento, sem brincadeira, encostava carro de funerária e descia outra pessoa. Acabou para elas. Ali foi o fim de linha. Jesus voltou. E qual eram as prioridades daquelas pessoas? É o que ele está falando aqui, ó. Esperem inteiramente na graça. Reorganizem prioridades. Priorizem. Se é vida sua na sua vida, ou se é a vida de Cristo na sua vida. E aí segue o 14. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Vocês lembram? Aqui está falando de obediência. Vocês lembram como que João fala de obediência no seu evangelho? Eu gosto muito de abordar a obediência pela perspectiva joanina. Aquele que me ama é aquele que me obedece. Está compreendendo como que obediência a Deus tem muito a ver com o amor a Deus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas formas, acima de todas as coisas. Essa é a obediência do cristão. A carne grita, a minha vontade grita, a vontade do mundo grita, a vontade dos outros grita. Mas qual é a vontade que vai prevalecer na minha vida? Não deve nem ser a nossa. Por quê? A gente deve tratar que nem o apóstolo Paulo. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E hoje a vida que eu levo pela fé no Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou por mim. Irmãos, fazer a vontade de Deus é seguir o caminho contrário da nossa natureza pecaminosa. É caminhar em santidade. Filipe diz o seguinte: não deixe que seu caráter seja moldado pelos desejos dos seus dias de ignorância. Porque hoje nós fomos chamados a ser santos. Não é mais a minha vontade de outrora que deve prevalecer. É o chamado, é a vontade. Como que a gente se relaciona, irmãos? Eu não estou falando que a gente se relaciona com papel, não, com bojão, com fitilho. A gente se relaciona com Deus que inspirou homens a escrever essa verdade. Esse Deus é vivo, irmãos. Ele vai além da Bíblia. Ele é um Deus pessoal, relacional. Buscar-me-eis é promessa. Continue comigo. Buscar-me-eis e me quando? De todo o nosso coração. Ele prometeu com toda a nossa dedicação, com todo o nosso ser. Versículo 15. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Está compreendendo que santidade tem a ver com chamado? O Senhor nos chama para nos enviar, para nós sermos santos como Ele é santo. Lembra a oração sacerdotal de João 17? Ele ora por santidade. Senhor, assim como o Senhor me enviou, Ele falou: Pai, eu peço que nos envie também. Por amor a eles, eu me santifico. Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Nós fomos chamados para quê, irmãos? Primeiro ponto, a sair da treva para a comunhão com Deus. Mais uma vez eu quero que nós compreendamos isso juntos. Nós fomos chamados para sair das trevas para, em primeiro lugar, ter comunhão com Deus. Porque quando eu me relaciono com esse Deus que é santo, você já deve ter visto na internet, eu já vi pessoalmente, faz muito com criança, tá? Você já viu que bota um líquido, né? Aí vem com outro líquido e aquele líquido fica clarinho de novo, não é? Faz muito isso até em escola bíblica. É isso. Irmãos, Jesus tocou em leprosos? Ele se tocou em leprosos? Não tocou? O que era cerimonialmente impuro, ele tocou. Por que ele tocou? Porque ele é Deus. A lepra tinha capacidade de tornar Jesus impuro? Claro que não. Porque Jesus é Deus, Ele é santo, Ele é separado. Pelo contrário, Ele tem poder purificador. Isso é o Evangelho, isso é a santidade. Está nos purificando todos os dias, nos limpando,
para a gente poder dar testemunho e conduzir outras pessoas à salvação. E finalizando, irmãos, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Irmãos, levanta a mão aqui, por favor. Quem tem Deus como Pai? Quem aqui tem Deus como Pai? Eu. Amém. Vamos pensar o seguinte: as crianças, como que elas olham para os pais, né? Se espelham para os pais, muitas vezes imitam os pais. Como Deus usou a vida do Leozinho para poder me despertar quando eu estava nesse mundo das trevas rotina. Eu via o Léo repetindo algumas coisas que aquilo me castigava. No dia seguinte, aquilo me castigava. E agora que nós somos santos, o Senhor não nos chama para a gente aceitar vir ao reino de Deus como criancinhas, que nós sejamos essas crianças que querem imitar o nosso Pai, que querem imitar o nosso Deus, o nosso Senhor. Irmãos, uma ilustração simples. E é interessante que Pedro usa isso biblicamente. Já reparou o gato? Como que o gato é um bichinho higiênico, né? Sempre se lambendo, se limpando, faz as necessidades e esconde. O porco. Eu sei que o porquinho hoje, né? Chega a ser até uma figurazinha bonitinha, você vê aqueles porquinhos aí na internet, pet, mas agora eu quero voltar para uma vida assim mais selvagem, tá? Uma vida mais no campo. Você pode pegar o porco, irmãos, levar ele, dar um banho nele. Se tu liberar ele ali, ele achar uma poça com lama, ele vai voltar, ele vai meter o focinho na lama, ele vai rolar na lama. E isso, comparando a vida do cristão, faz sentido. O convertido, irmãos, ele vai querer agir que nem um gato. Mas ele vai compreender que ele não se limpa sozinho. Ele precisa do Senhor para poder ajudá-lo nessa área da tarefa. E Pedro ilustra isso, né? Que o não convertido, ele é como uma porca que volta à lama. Está na Bíblia. É como um bêbado que volta ao vômito. E essa é a grande verdade, meus irmãos. E qual é o nosso entendimento aqui para esse dia de hoje? Irmãos, será que só eu que estou percebendo? Vocês estão percebendo como que esse mundo caído e condenado que jaz no maligno, ele está convulsionando? A gente tem falado isso aqui com recorrência, né? É tanta liberdade. Era tanta liberdade que as pessoas queriam, mas a principal liberdade de Deus, liberdade do Criador. E é cheio de passagem bíblica que detalha isso, que revela isso. O Senhor, quando fala para Samuel, não é vocês como profeta que eles estão rejeitando. Eles estão rejeitando a mim como Deus deles, como o Senhor da nação de Israel. A sociedade está convulsionando, irmãos. Essa guerra Rússia-Ucrânia que não passou, Israel com Hamas, o Irã ontem mandando aquelas bombas para lá. A gente presenciou, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, na capital, uma guerra civil, irmãos. O cara filmando, tiroteio lá comendo, ele falando: onde que é? Adivinha? Síria, Líbano, Israel, faixa de Gaza. Não, Rio de Janeiro. Comunidade para comunidade. Pessoas comuns, irmãos, as pessoas cheias de liberdade, mas compreenderam que não estão sabendo o que fazer com essa liberdade. Sabe o que é isso? Isso são as trombetas. Isso são os avisos do Senhor. A natureza está numa maluquice só, irmãos. Um desequilíbrio só. Mas isso não significa que ele perdeu o controle e o equilíbrio, tá? Pelo contrário. Se ele não estivesse no controle e equilíbrio, a chapa estaria mais quente mesmo. Ele continua conduzindo a história da humanidade e as nossas histórias. E sabe para que o Senhor nos chama aqui hoje, irmãos? Dessa noite aqui, nesse final de tarde simples, a nós depositarmos toda a nossa confiança nele. Ele nos reúne através da sua palavra para nos amar, para nos corrigir, para nos realinhar, para nos chamar para aquilo que é verdadeiro. Como nós falamos no início, a centralidade do culto não somos nós, cristãos. Não são as pessoas que vêm aqui que ainda não professam Jesus como Senhor.
Não é a estrutura, não é o método, não é o pregador. A centralidade é o Senhor. Ele está trazendo pessoas para poder conversar conosco, para poder nos alimentar com a sua palavra, nos encorajar. E eu entendo da parte do Senhor, da parte do Espírito Santo, que Ele vem aqui nos pedir para a gente abandonar, irmãos. Mas sabe quando ocorre o verdadeiro abandono de tudo aquilo que nos afasta do Senhor? É quando a gente deposita nossa total confiança e expectativa nele. Tem algum problema trabalhar? Não tem nenhum. Tem algum problema buscar coisas? Não tem nenhum. Desde que isso não seja sua prioridade. Desde que você não se apoie nisso como seu Deus, como seu Senhor. Eu volto a dizer isso, irmãos, e não como uma pessoa chata que quer ficar cobrando as pessoas. O dia de domingo tem que ser um dia alegre, um dia que a gente espera com expectativa de encontrar os nossos irmãos, de adorar o Senhor. Igreja saudável é a igreja que tem fome e sede de Deus. É a igreja que busca santidade na vida. É a igreja que leva o Evangelho a sério. Não é só mais uma doutrina, uma filosofia. O Evangelho de Deus é a salvação, o poder de Deus para salvar todo que acredita que deles crê. Olha quantas pessoas o Senhor quer alcançar através das nossas vidas, por mais que Ele não precise da gente, porque Ele falou que se nós nos calássemos, as pedras clamariam, as pedras anunciariam. Mas olha que privilégio é o nosso poder fazer parte disso tudo, fazer parte do plano do Todo-Poderoso. Que alegria, irmãos. Eu fico pensando, o dia que a gente chegar no céu e a gente olhar para o lado e ver pessoas lá salvas, convertidas, que o Senhor usou nossas vidas para poder levar a salvação a elas. Para mim, esse é o maior tesouro, irmãos, de verdade. Ah, vai ter mansões celestiais, eu não quero nem saber, irmão. Eu quero estar lá. Eu desejo estar lá face a face com o meu Senhor. E eu falo duas coisas. Por mim, meu desejo é de estar com Ele eternamente. E sabe qual é o meu segundo maior desejo de estar no céu? É eu saber que eu nunca mais vou ofender o meu Deus. Que eu nunca mais vou pecar. Que lá eu vou receber um corpo incorruptível. E eu queria pedir aos irmãos que ficassem de pé. Quem possível votar, quem for possível, não tem problema não. Para nós podermos orar ao nosso Deus. Eu queria pedir aos irmãos, vou ler 2 versículos e queria orar ao nosso Senhor. Irmãos, esses 2 versículos que eu vou ler, eu tenho certeza que os irmãos já conhecem bastante, muito. Capítulo 12 de Romanos, versículo 1, diz assim: portanto, irmãos, a gente tem que pegar essa palavra com detalhes. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Sabe por que nós somos santos? Magno, sabe por que você consegue ser santo? Por causa das misericórdias de Deus. Ai de nós se não fossem as misericórdias do Senhor. E o que a misericórdia de Deus faz? Ela não permite que nós recebamos aquilo que nós merecemos. E a graça, ela nos dá aquilo que nós não merecemos. A misericórdia refreia o que nós merecemos. Por quê? Jesus bebeu o cálice da ira que nos pertencia. E por graça, por bondade, por amor a mim, o Senhor nos dá a salvação ao qual nós não merecemos. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo, a sua vida, as suas intenções, as suas motivações, todo o seu ser. Quando ele fala do nosso corpo, está tudo nisso daqui. As nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas vontades, as nossas prioridades a Deus. Ofereçam como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente. Pela renovação da mente, que vem através de termos do conhecimento do Senhor, da palavra de Deus. Para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem pode botar na prova? É a vida. É a vontade de Deus. Ele nos prova, Ele não nos tenta. Ele nos prova para nos aprovar. O Senhor nos prova no nosso dia a dia, é para nos aprovar.
Ele permite que as coisas cheguem até nós para que nós experimentemos do poder dele nas nossas vidas através do Espírito Santo. Ele permite que as provações cheguem para ele poder mostrar aquilo que você não consegue sozinho, comigo você consegue. Porque nós lemos esse texto semana passada. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Glória a Deus! Aleluia, meus irmãos! Porque as provas chegam na nossa vida. Elas chegam para nos aprovar, para mostrar que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A prova é para poder nos impulsionar, não é para poder nos parar. Ele prova para aprovar. E ele diz: eu não tento homem nenhum, porque eu sou Deus e não posso ser tentado pelo pecado. Ele é santo, ele é perfeito. Então, irmãos, eu vou orar aqui nesse momento, e que vocês orem comigo em nome de Jesus de verdade. Coloquem diante do Senhor. Se talvez a tua vida até aqui não está com toda a confiança depositada nele, deposita toda a confiança no Senhor. Clame pela ajuda de Deus. Me ajude a fazer a tua vontade, Senhor. Que a tua vontade se cumpra nas minhas vidas. Senhor, tudo que eu estou fazendo até aqui que está desagradando ao Senhor, me ajude a abandonar. E abandone mesmo, irmãos. Abandone mesmo. Tudo, toda a confiança no Senhor. Porque só há um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Amém, irmãos? Eu vou orar, vou dar a bênção e glória a Deus por mais esse domingo. Amém? Querido Deus e Pai amado, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos pela permissão de mais esse culto. Nós te louvamos pela permissão de mais esse domingo. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada irmão, de cada irmã que o Senhor atraiu até aqui hoje. Que o Senhor guarde aqueles que não puderam vir, Senhor Deus, dentro das suas dificuldades. Que o Senhor seja com eles. Que eles possam estar aqui conosco na perseverança dos santos. E que o teu nome seja engrandecido em nossas vidas, Pai amado. Que através de tudo aquilo que a gente venha fazer e até mesmo pensar, que o Senhor receba glória para a exaltação do teu santo nome, Pai amado. Senhor Deus, nós oramos ao Senhor pela vida de todos aqueles que se encontram com enfermidade, seja no físico, seja na alma, Senhor Deus, seja no emocional. Que o Senhor possa ser com cada um deles, meu Pai amado. Nós pedimos ao Senhor todas as pessoas que estão internadas, que estão em dificuldades, que o Senhor possa levar a tua graça, o teu amor, o teu perdão, além do físico, que o Senhor possa levar o espiritual, o evangelho, que é o teu poder para a salvação de todo aquele que crê em ti, Pai amado. E como nós temos orado, cumpra os teus desígnios, cumpra as tuas vontades aqui. Nós lhe pedimos perdão pelos nossos pecados, nos ajude a lutar contra tudo aquilo que nos afasta do Senhor, que nos tira do caminho do Senhor. Estabeleça o teu querer, a tua vontade nas nossas vidas, Pai Santo e Pai amado. Nós depositamos aqui toda a nossa confiança no Senhor, Pai. E mais uma vez repetimos, repito, nos ajude a abandonar tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Muito obrigado pela vida do seu Filho Jesus, que é o mediador entre Deus e os homens, que é o caminho, a verdade e a vida. Sem a Ele, ninguém irá ao Pai. Muito obrigado. Essa é a minha oração. E Pai amado, também oro, Senhor, por todos os nossos filhos, as nossas crianças. A gente sabe que nós devemos instruí-los no caminho ao qual se deve andar, mas nós queremos te pedir o teu poder sobrenatural, a tua ação sobre a vida deles. Que o Senhor os convença do pecado, da justiça e do juízo. Que eles possam professar o teu Filho como Senhor e Salvador da vida deles, Pai. Assim oramos gratos e felizes no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. E que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz que vem da comunhão com Jesus Cristo, a paz que vem de uma vida santa ao Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmão.